Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal de programação mais famoso do YouTube. É isso mesmo. E chegamos aqui à 10ª aula do nosso curso de programação. É por isso que nós estamos empolgados, felizes, alegres, radiantes por termos chegado até aqui, é claro. 10 aulas do nosso curso e eu acredito que você evoluiu bastante, hein? É isso mesmo. E é claro, não vamos nos esquecer de deixar aquela velha mensagem de se inscreva no canal, aperte o gostei ou like, compartilhe esse vídeo e vamos fazer o que há de melhor, meus amigos. Vamos botar a mão na massa! Muito bem, pessoal, iniciando aqui a nossa aula, continuando o nosso curso Python, né? Hoje nós vamos ver a questão das interações com arquivos, como que a gente pode manipular os arquivos. Vamos introduzir também um conceito novo sobre o exists, que vai ser um import que a gente vai estar utilizando na nossa aplicação. Vamos verificar também a função len, o que ela faz. Reforçar o conceito de escrita e também reforçar o conceito que nós vimos na aula anterior, que é de toda vez que a gente iniciar uma operação de leitura open, né, utilizando a função open, nós vamos fechar também esse arquivo. Obrigatoriamente precisamos fazer com que cada vez que é feita uma abertura de arquivo, né, nós temos que fechar ele. Muito bem, vamos abrir aqui o nosso editor de texto, certo? Eu vou fechar aqui a aula 8, certo? Vamos deixar sempre a última aula aberta. Esse aqui é o arquivo que nós utilizamos na aula anterior, né, que nós fizemos uma interação aqui com ele, né? Vamos deixar ele aberto aqui, que nós vamos utilizar ele. Vamos criar um novo arquivo. Aula 10, hein, pessoal? Chegamos à aula 10 do nosso curso. Aula 10.py, ok? O que a gente vai fazer aqui? Vamos utilizar aqui os recursos, né? Importar aqui o módulo que a gente já sabe, from, sys, import, argumentos. E aqui, pessoal, nós vamos utilizar um import para os.path. OS está no sistema operacional, vamos pegar no path do sistema operacional, literalmente, tradução livre. Import, e nós vamos colocar aqui o nosso exist. Nós já vamos saber para que ele vai funcionar aqui no nosso código. Muito bem, script. Nesse nosso script Python, nesse nosso programa em Python, nós vamos utilizar aqui dois argumentos para essa aula. Eu vou chamar esse primeiro argumento aqui de D, copy do, na verdade D não, copy do arquivo para o arquivo que nós vamos chamar ele aqui, que nós vamos criá-lo, tá? Vamos colocar o argv. Muito bem. Para que a gente utilize aqui esse segundo argumento, na verdade o primeiro arquivo que nós vamos passar vai ser o arquivo teste. E o que vai acontecer? Nós vamos copiar todo esse conteúdo aqui para o outro arquivo, que nós vamos chamar aqui no segundo argumento, de para arquivo. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá na pasta onde estão os nossos programas Python, certo? E nós vamos fazer uma cópia aqui na mão mesmo. Dá um Ctrl C, seleciona ele, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. E esse arquivo teste cópia, nós vamos renomear ele para teste1, certo? Ou então clique em cima aqui, ele dá 2 cliques em cima que ele habilita aqui a edição, certo? Então você selecione e aperta F2 do seu teclado. E o arquivo teste1, nós vamos apagar o conteúdo dele, porque o que vai ser interessante aqui, pessoal? Nós vamos copiar o conteúdo do arquivo teste para o arquivo teste1, certo? Então, o arquivo teste1 ele está vazio. Se tiver algum conteúdo nele, você pode apagar. Selecione e apaga. Beleza? Vamos fechar aqui. Deixei isso aqui minimizado. Está aqui o nosso arquivo. E aqui é onde vai começar a operação, aqui, a nossa interação.
O que que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar um print dizendo o seguinte. Vamos colocar o nosso f para interpolar aqui a nossa variável. E vamos colocar assim, ó, copiando do arquivo. E aí nós vamos colocar aqui, abre chaves, do arquivo para o, interpolar aqui para o arquivo, para esse arquivo, beleza? Acho que ficou legal aqui o nome das variáveis, né? Beleza? O que que nós vamos colocar aqui? Agora nós vamos colocar o arquivo de entrada. O que que vai ser? Entrada, arquivo. Vamos colocar aqui. Vamos colocar a nossa função open aqui e colocar o do arquivo, que vai ser o primeiro argumento, reforçando novamente que nós vamos copiar, né? De onde nós queremos para onde vai. Então vai ser do arquivo. E aqui nós vamos colocar o seguinte. Dados. Vamos colocar dados. Dados entrada. Vamos colocar assim. Dados entrada. Vai receber. Entrada arquivo, dados entrada. Acho que ficou bom, né? Vamos colocar assim. Entrada arquivo. Ponto. Vamos colocar que ele vai fazer o quê? Vai fazer a leitura desse arquivo. Read. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos colocar aqui um print dizendo o seguinte. Vamos colocar aqui o arquivo de entrada tem. E aí nós vamos usar a função len aqui, que é o seguinte. A função len nós vamos interpolar aqui com chaves. Nós vamos colocar aqui len, que é uma função, abre parênteses, e nós vamos colocar aqui o nosso dados. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos interpolar aqui, nós temos que colocar aqui o nosso format, né? Certo? Esqueci de colocar aqui, mas é isso aqui. Coloco o format aqui no começo, o F, e aí nós vamos colocar a nossa variável dados entrada. Ele tem, o arquivo de entrada tem, ele vai dar o tamanho dele de dados, beleza? Muito bem. E aqui embaixo, o que que nós vamos fazer? Agora aqui nós vamos começar a fazer colocar outro print para ele colocar outra mensagem aqui. Vamos colocar o F, abre e fecha aspas. Nós vamos utilizar aqui, nós já utilizamos uma função len para saber o tamanho desse arquivo. Ele vai dar o tamanho dele, desse objeto. Nós vamos introduzir esse conceito mais à frente. E agora nós vamos verificar o tamanho dele. Vamos verificar se ele existe. Para isso, nós vamos usar a função exist, certo? Nós vamos colocar aqui o seguinte. O arquivo que nós vamos passar via parâmetro. O arquivo de saída existe. Ele vai verificar para a gente. O arquivo de saída existe. Se ele existe, faça isso aqui para mim. Então, verifique para mim. Exists. E aí, ó, passar aqui a uma função, né? O arquivo de saída existe. E aí, o que que nós vamos colocar aqui no nosso arquivo? Nós vamos colocar aqui o para arquivo, que é o arquivo de saída, né? Que é o arquivo que nós vamos copiar. Muito bem. Vamos salvar. E aí embaixo nós vamos colocar o seguinte. Print. Certo. Pressione Enter para continuar essa operação. Ou Ctrl C, CTRL mais C para sair. Ok. Muito bem. Agora nós vamos colocar aqui embaixo o seguinte. Vamos colocar um input aqui, né? E vamos perguntar para ele aqui o que a pessoa vai fazer. E aí?
Decidiu? Vai continuar ou vai sair, né? Vai ser esse input aqui. Muito bem. Agora vamos colocar aqui o seguinte. Arquivo de entrada e vamos colocar um arquivo de saída. Beleza? O que nós vamos fazer com ele? Nós vamos fazer o seguinte. Open. E aí nós vamos colocar aqui o nosso arquivo de saída. Qual vai ser o arquivo de saída que nós vamos ler? Vamos abrir ele para arquivo, certo? E nós vamos passar aqui um argumento dizendo o seguinte. Já que você abriu ele, agora você vai gravar nele, beleza? E é o nosso W que nós vimos na aula anterior, que é o segundo parâmetro aqui, né? O primeiro é o nosso arquivo de saída e o segundo nós estamos dizendo o seguinte, já que você abriu, agora eu quero que você grave nesse arquivo aqui para mim. Aí, arquivo de saída, nós vamos dizer assim, escreva para mim. Já que você abriu, você vai gravar, agora escreva nele, escreva nesse arquivo aqui para mim, passando aqui o dados de entrada, beleza? Dados de entrada. Muito bem. Vamos colocar um print aqui embaixo. Print. Vamos colocar aqui. Pronto. Pronto. Ou finalizado. Finalizado. Acho que fica assim. Beleza? Pronto, finalizado. Beleza? Se bem que pronto já é finalizado, né? Mas deixa aqui. Vamos colocar só uma exclamação aqui. E aí agora vem aqui o pulo do gato, né? Não sei se você esqueceu. Tudo aqui, eu vou dar uma dica bem interessante para vocês, que é o seguinte. Todo arquivo que a gente abre, aqui ó, entrada arquivo, open. Arquivo saída, open. Nós temos que fechá-lo também. Então, o close, a função close, por exemplo, se eu quiser colocar a função close aqui para qualquer outra variável, ele não vai funcionar, certo? Ele não vai, nem vai habilitar. Por exemplo, se eu for colocar aqui, ó, dados entrada.close, ele não vai habilitar para mim, ó, dados entrada. Não tem a função close, certo? Porque o próprio interpretador do Python, ele entende o seguinte, ó, ele tem uma inteligência que ele fala o seguinte, ó, quem abriu ele tem que fechar. Então, se eu colocar aqui entrada arquivo.close, ele vai habilitar para mim, certo? E, da mesma forma, a saída. Saída, arquivo saída, né? Arquivo saída, ponto close, olha só, já veio. Então, a regra é bem clara e simples. Para cada operação de abertura de arquivo, você precisa ter um close, você precisa fechar. Muito bem. Conferindo de novo aqui, aqui está o nosso teste TXT e o outro arquivo está vazio, certo? Como nós vimos lá no começo. Vamos executar o nosso programa, nosso script. Vamos colocar aqui Python, aula 10, tab. E aí vamos para o primeiro argumento, na verdade o segundo argumento, né? O primeiro argumento do arquivo. Então vamos copiar do arquivo teste.txt, espaço, para o arquivo teste1.txt. Vamos dar um Enter. Ó, as nossas mensagens, né? Ele já verificou. Copiando o arquivo teste.txt para o teste1.txt. O arquivo de entrada tem 25 de dados, né? Deve ser kilobytes, né? O arquivo de saída existe? Existe. Nós passamos ele aqui como argumento e ele verificou que existe. Então é true. A função existe aqui é para verificar mesmo, tá? Se existe ou não. Ele retorna o booleano. No caso aqui, retornou true. Se não tivesse, retornaria false. Certo, pressione Enter para continuar. Vamos continuar. E aí, pronto. Vamos ver se deu certo. Vou abrir aqui no próprio editor. Open File, teste 1. Olha só. Funcionou, né? Teste 1. Ah, Dário, se funciona com um texto maior, vamos fazer o teste.
Vamos colocar aqui, por exemplo, no Google, função len até aqui, ó, função len Python. Vamos copiar aqui o texto da internet. Vamos copiar, Ctrl C, Ctrl C, vou lá no meu arquivo de teste 1, né? De teste, vou colar aqui. Eu só vou dar uma formatadinha aqui que eu não consigo. Vou dar uma formatadinha aqui. Fica ruim de ler, né? Retorna, itens em lista, a string. Assim fica melhor, certo? Deixa eu aqui, formatar bem bonitinho. Vamos dar um Enter aqui. Ctrl S. Vamos executar novamente lá no nosso programa, certo? Nosso script. Setinha para cima, Enter. Tá. Vai dar aquele erro de caractere indefinido, tá, pessoal? Que é o seguinte. Esses caracteres aqui especiais aqui, eu vou tirar eles aqui. Função len Python. Vamos copiar aqui a função. Aqui tem função. Aqui eu vou colocar o E normal. Depois a gente vai estar aprendendo mais sobre isso aqui, tá? Número. Podia ser um texto mais simples mesmo, mas eu acabei colocando esse aqui copiado da internet, ele pode dar esse probleminha. Dicionário básica. Aqui é. Beleza? Acho que ficou legal agora. Vamos salvar. Vamos executar novamente, tá? Aqui, aula 10. Tá dando erro na linha 23. 23, o que tem aqui na 23? O que é a função len Python? A função é a função embutida que retorna. Provavelmente ele não está conseguindo ler essas aspas aqui. E o parêntese. Muito bem. Ok, vamos executar novamente. Enter, pronto, é isso mesmo. Acabou demorando um pouquinho aqui porque eu fui formatar o texto, mas tá tranquilo, né? Muito bem, agora vamos ver no arquivo, né? Olha aqui o teste e o teste 1, copiou, né? Beleza? Eu sei que pode ter parecido aí que ficou um pouco complexo, né? Mas é assim mesmo, a gente está introduzindo novos conceitos, né? E os estudos dizem que toda vez que a gente aprende algo novo, né? O nosso cérebro ele tende a criar novas conexões. Então pode parecer difícil, mas depois, com a prática e a gente aqui fazendo, né, as nossas aulas, vai abrindo aí, vai expandindo, né, a sua mente, o seu conhecimento. É assim mesmo. Mas ficou aqui, funcionou, né? Nós vimos aqui que funcionou bem o exercício. E essa era a ideia, introduzir esses novos conceitos e fazer com que a gente evolua mais e mais aí na nossa linguagem Python. Beleza? Grande abraço, espero vocês na próxima aula.